Mal falado fora. Um dos mais respeitados jornais, The Economist, diz que ações do STF enfraquecem a democracia brasileira. O Brasil caiu 6 posições no índice da democracia de 2024, divulgado pelo The Economist, ocupando agora a 57ª colocação, com uma pontuação de 6,49. O relatório enfatiza a atuação do STF diante das redes sociais como um dos principais motores da queda, bem como a crescente polarização e o surgimento de novos indícios de tentativa de golpe de Estado pelo antigo governo. O tema recebeu um capítulo específico chamado A Democracia Brasileira sob Risco, onde foram levantados alertas sobre o cenário político local. Abre aspas. A gestão de impacto das plataformas de mídia social na democracia brasileira vem sendo problemática e, em 2024, a Suprema Corte ultrapassou a marca, fecha aspas, avalia o The Economist. Bom, Douglas, eles fizeram uma avaliação aí com base nos critérios que eles elegeram, né? Mas vamos fazer uma reflexão aqui para a sua audiência tire suas próprias conclusões. A gente está falando muito de democracia, né? Democracia, mas o que de fato caracteriza uma democracia? Porque existem países que são considerados aí pela maioria dos demais como autoritários e que muitas vezes têm o nome democracia na denominação do próprio país. Bom, quando a gente pensa em democracia, basicamente significa o quê? Nós temos tripartição de poderes, nós temos que todos se submetem ao império da lei, nós temos a participação popular, que pode se dar de várias maneiras, pelo voto, pela iniciativa popular de lei, né, participação em assembleias públicas e por aí vai. Nós temos a liberdade de expressão como um pilar muito importante da democracia, porque liberdade de imprensa está dentro também da ideia de liberdade de expressão, né? A liberdade de imprensa é fundamental, a crítica à conduta dos dirigentes públicos ela é salutar, ela é importante para a ideia de democracia, né? E, como eu disse, o império da lei, tripartição de poderes, orçamento, publicidade, né? A publicidade é um elemento da democracia, e a população participar de tudo isso, que é através do voto, de plebiscitos, referendos, etc. Então, com base nesses critérios, a audiência pode concluir, olhando para o que a gente está vivendo no Brasil, o que a gente tem atualmente, se a gente está num nível mais ou menos de democracia. Por exemplo, outro dia, num determinado programa de uma emissora, eu vi uma jornalista dizendo o seguinte: não, mas é crime fazer crítica a políticas públicas. Não, assim, me parece que esse pensamento é equivocado, porque é parte da democracia justamente se fazer críticas a políticas públicas. Porque você não estamos no comunismo, né? Seja através de vocês, a imprensa, seja o próprio cidadão. Aliás, democracia, né, de uma maneira, eu vi uma definição que eu achei interessante, ditadura é quando o governo manda no povo e democracia é quando o povo manda no governo. Ou seja, isso quer dizer, na verdade, de uma maneira mais simples, nós, povo, né, até porque a Constituição diz todo poder emana do povo. Né, a nossa Constituição diz isso. Então, o povo é que tem que ter o poder de fiscalizar o que o vereador no seu município faz, o que o seu prefeito faz, o que o deputado estadual que ele elegeu está fazendo, deputado federal, onde a verba está sendo aplicada no governo federal, estadual e municipal. Então, a liberdade de expressão, a participação popular, o império da lei, a tripartição de poderes, isso tudo faz parte da ideia de democracia, e aí cada um faça análise no ranking aí que eles distribuíram. O professor aborda um tema que eu julgo importante, e esse é um comportamento que parece que a maioria dos eleitores não aprendeu, que é o fato de fiscalizar os seus representantes. A gente vê, por exemplo, né? Vou votar em você, hein, Geraldo? Vê lá o que vai fazer pela gente. Não. Vou votar no Geraldo e quero acompanhar o que o Geraldo está fazendo. E se for o caso, eu vou mandar um e-mail, eu vou me posicionar na rede social do político Geraldo e vou colocar: que decepção, não imaginava que o senhor fosse favorável de tal fato. E acompanhar. Porque a gente percebe que muitos dos nossos representantes são criticados pela população. Mas espera aí, quem colocou esses que estão sendo criticados
foi justamente a população. Então, mas a crítica, ela é devida, ela é importante, ela deve acontecer. O que a gente tem que separar aqui, Douglas, e audiência, é que uma coisa é fazer uma crítica educada a um agente público, a uma decisão judicial, fazer uma crítica, eu não concordo com aquilo que está ali, uma crítica ao deputado, uma crítica ao prefeito, ao governador, ao presidente. A outra coisa é ofender, né? Então, nós podemos fazer críticas educadas, mas nós não podemos partir para ofensa à honra, até ofensas físicas. Então, liberdade de expressão, ela está prevista na Constituição, artigo 5º, inciso 4º, se eu não me engano, e diz lá o seguinte, ó, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, o que a Constituição dá ampla liberdade de expressão, desde que não de forma anônima. Porém, logo abaixo também tem uma previsão que diz o seguinte, aquele que ultrapassar certos limites, ele será obrigado a fazer a reparação do dano. Então, quando a gente, ao usar a liberdade de expressão, a gente ofende a honra de uma pessoa, nasce para essa pessoa ofendida o direito de buscar ou uma reparação financeira ou o ofensor, a pessoa que... imagine que uma pessoa é chamada, vou usar aqui um termo, né? Seu corno, por exemplo. Isso está ofendendo a honra de uma pessoa, né? Seu canalha, seu cafajeste, seu ladrão. Essas expressões, elas estão ofendendo a honra de uma pessoa quando elas não constituem um elemento de verdade. E eu posso representá-la? Claro, por isso que tem os 3 crimes previstos no Código: calúnia, difamação e injúria. E o que a gente tem que ter em mente é que o ambiente virtual, por exemplo, ele não está imune a isso, né? O ambiente virtual é a ágora virtual. Lembra lá na Grécia, quando se reuniam na ágora para discutir os assuntos? A população pode fazer isso na praça pública. A praça é pública. E a praça pública virtual também está sujeita à tutela penal. Então, uma coisa é exercer liberdade de expressão, criticar, eu acho que isso é democrático. Fazer crítica ao governante, crítica ao seu deputado, ao seu senador, crítica, né? Ofensa é uma outra coisa. Aí, quando a Constituição garante a liberdade de expressão, mas diz que a ofensa pode implicar numa ação de reparação de dano, então esse é o limite da liberdade de expressão, né? Então nós podemos, muita gente fala assim, mas a liberdade de expressão ela é ampla. Ela é ampla no sentido que não pode haver censura prévia. Vou dar um exemplo aqui. Neste momento nós estamos exercendo a nossa liberdade de expressão. Eu estou exercendo. Agora, se eu aqui no microfone, no canhão aqui, na potência da CBN, eu ofender a honra de alguém com uma colocação, essa pessoa pode me acionar, cobrar de mim uma indenização e eu posso ser acionado criminalmente por calúnia, difamação ou injúria.